Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Ai, espera aí que eu quero só tirar isso aqui da frente. Tá. Ai, tô vendo umas carinhas amigas. Cris, saudade. Tu não vai poder abrir o microfone, mas vejam. Nós podemos nos comunicar pelo chat, pessoal. Podem Ah, mandar por é, ali as pelo coisas chat, também. isso. Como vai ser muita gente, não tem como abrir os microfones. Suzy tá aí. Ai, querida, coisa boa ver Ah, vocês, estar aqui pertinho, né? De uma certa maneira, pertinho aqui de vocês. Eu tô tentando tirar aqui a. Não, que aparece aqui as pessoas que estão entrando. Eu vou tirar. Eu acho que a gente pode começar, Fran. sim, podemos. Bom, pessoal, boa noite a todos. Temos muitos inscritos, mas a gente vai começando, o pessoal vai chegando aos pouquinhos também. A ideia da live surgiu, então, com um tema que a gente gosta muito e que a Adriana, principalmente, vem estudando há muitos anos e se especializando. E também a partir do curso, que é um curso novo no CEF, para aqueles que estão conhecendo um pouquinho, um curso que a gente pensou com muito carinho, o curso de Teoria do Apego, um aperfeiçoamento. E nele a gente vai poder dividir, então, muito do conteúdo de apego, mas também da prática. Muitas pessoas colocaram até algumas curiosidades, informações que queriam mais sobre a prática do apego, como tentar aplicar, como é que funciona. Então, acho que tem muita gente curiosa sobre essa temática. Isso também nos motivou a pensar na live para deixar um gostinho. Com certeza é algo para a gente caminhar e estudar muito, mas pelo menos aproveitar um pouco da experiência e da prática clínica da Adriana nessa temática. Então, essa vai ser a ideia da noite de hoje. Então, a Adriana, ela é uma das professoras do nosso curso, eu quero apresentá-la. Então, a ideia é que a gente possa aproveitar, façam perguntas, pessoal, usem bastante do chat aqui. A gente deixou os microfones desligados para a gente conseguir se organizar, mas o chat vai estar o tempo todo disponível e eu vou olhando ali as perguntas e a gente vai conversando então juntos e aproveitando aqui a Adriana. Posso te apresentar, Adri? Pode. Então, para aqueles que ainda não conhecem, né? A Adri é minha parceira do CEF, então trabalhamos juntas. A Adriana, ela é diretora e professora do CEF. Ela tem mestrado em psicologia social, é especialista em sistêmica, terapia cognitivo-comportamental e contextuais. Ela tem mais de 35 anos de experiência clínica em todas essas áreas, em diversas temáticas, e há alguns anos ela vem estudando então sobre a terapia do apego. E atualmente ela é terapeuta e supervisora, EFT, certificada pela ICFIT, se eu falei certo, pelo Canadá. Então, a Adri vai poder dividir toda a trajetória dela, né? Assim, o que que ela vem lendo, estudando, praticando e dividindo com tantas pessoas sobre a terapia do apego. E ela vai estar no nosso curso, então, uma aula mais lá na frente, que é bastante relacionada a isso, um pouquinho da teoria e muito da parte teórica e prática dentro da terapia do apego. Então, aproveitem bastante a Adri. Uhum. Muito obrigada, Fran. É uma alegria muito grande compartilhar aqui com vocês um pouquinho, né, da minha história com a teoria do apego. Possivelmente muitos de vocês já conhecem, já estudam a teoria do apego, mas sempre a gente tem algo a aprender. Eu fico, né, eu percebo muito isso e fico impressionada como é uma teoria realmente que se expande, que vem cada vez ampliando mais pesquisas e que nos ajuda um grande
instrumento para o trabalho, principalmente para o trabalho clínico, não só para o trabalho clínico, né? Mas a teoria do apego, ela é muito importante. Como a Fran falou, eu venho de uma base sistêmica, então eu, desde o início da minha experiência clínica, e o CEF nasceu como uma instituição totalmente calcada na abordagem sistêmica, e a teoria do apego, embora tenha nascido muito, né, lá nas raízes da psicanálise, da psicodinâmica, ela é uma abordagem, ela é uma teoria baseada, tem uma base sistêmica muito forte. Né? Então, isso é um ponto importante de convergência, de integração. Inclusive, hoje a gente olha a teoria do apego numa perspectiva integrativa, e é isso que eu quero conversar com vocês. Né? Vai ser uma conversa mais informal. Claro que eu tenho vício de professora, estou com uma colinha aqui, porque, né, enfim, eu trouxe alguns pontos que eu acho interessante compartilhar com vocês. Mas então, por que que a teoria do apego ela é integrativa? Porque ela é um modelo baseado, né, nas pesquisas iniciais lá do Bowlby, do John Bowlby, na Inglaterra, que identificou alguns processos iniciais enfim, dos seres humanos que constroem uma série de processos internos que nos acompanham ao longo da vida, como o Bowlby dizia, do berço ao túmulo. E que por que o que acontece? Esses processos, a forma como isso se constrói, pode nos ajudar a ter uma compreensão dessa intersecção do mundo interno e da realidade externa. E isso pode ser utilizado como base, como já é, para várias abordagens terapêuticas, como, por exemplo, a terapia do esquema, utiliza basicamente a, a teoria do apego, a EFT, que é a que hoje eu trabalho muito com indivíduos e casais, que é a terapia focada nas emoções, no modelo da doutora Sue Johnson. Então, toda ancorada nessa concepção, e eu vou explicar um pouquinho, né, como que essas abordagens e outras utilizam a compreensão, então, desses processos que vão se constituindo a partir das nossas experiências, e de como a terapia acaba sendo experiências emocionais corretivas, experiências que possibilitam com que a gente mude padrões que façam realmente, né, com que a gente aprenda a lidar, crie novas estratégias de enfrentamento que possam ser mais adaptativas, mais saudáveis em muitas questões. Então, é muito interessante, né, porque hoje a teoria do apego, ela não é mais só estudada lá com os anos iniciais, né, na psicologia do desenvolvimento como inicialmente. Hoje existe um vasto campo de pesquisa na teoria do apego em adultos, mas ainda muito precário em outras faixas etárias, como, por exemplo, adolescentes, com, com idosos. Então, a ideia até do curso é isso, que a gente tentou montar um programa que contemple diferentes formas com que a teoria do apego pode nos assessorar dentro da clínica. Por isso que a gente quis, inclusive, se vocês forem depois dar uma olhada no programa, a ideia é justamente isso, é que a gente possa trazer essa concepção integrativa e com uma visão ampliada de como a teoria do apego hoje tem uma base muito forte de pesquisas, né? E que nos traz uma série de aspectos, inclusive pesquisas recentes, olha que interessante, trazem concretamente resultados efetivos em termos de saúde mental, de bem-estar e de mudanças em processos importantes como regulação emocional, autoeficácia, autoestima, uma série de assertividade, uma série de processos
que podem ser modificados a partir de abordagens que usam a teoria do apego. Então, sem dúvida, é uma teoria que hoje está, na verdade, sendo revisitada com muita força, e por isso que a gente vem falando tanto nessa teoria maravilhosa. Então, eu pensei, Fran, não sei o que tu acha, mas eu pensei em, talvez, em primeiro, falar um pouquinho do que é a teoria do apego, como, né, ela iniciou, talvez para alguns isso seja um pouco repetitivo, né, já saibam, mas eu acho que seria importante até para costurar, né, com o que eu quero trazer aqui para vocês. Claro que o meu viés é mais na questão interacional, porque meu trabalho é muito, eu tenho trabalhado muito com casais, né, principalmente nos últimos 10 anos, tenho me debruçado mais nesse, né, enfim, nessa população, mas eu acho que eu poderia trazer uma ideia, um panorama geral da teoria do apego. A teoria do apego, basicamente, foi desenvolvida pelo Bowlby, baseada, ancorada em aspectos biológicos, uma tentativa de compreensão de alguns processos ou de alguns comportamentos em bebês, observando, então ele observava os bebês dentro da sua do ambiente familiar e foi então identificando alguns padrões que se desenvolviam ali naquela interação dentro da família, dos bebês, né, de até mais ou menos 1 ano, e ele foi então observando como esses processos interferiam na forma como o ser humano vai desenvolvendo processos internos que o Bowlby chama de modelo operativo interno. Esse modelo operativo interno, depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente, mas nada mais é do que o que algumas outras escolas terapêuticas chamam de crenças, expectativas sobre o mundo, a forma como a gente vai entendendo, atribuições de significado que a gente vai construindo sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Isso tudo vai se construindo a partir dessas experiências iniciais na concepção do Bowlby esse modelo operativo interno, então ele vai se construindo de uma forma que ele vai meio que se confirmando nas interações. Então, por exemplo, vamos imaginar um bebê. Uma coisa importante que ele observou: esses padrões eles vão se construindo, não é porque 100% do tempo, por exemplo, aquele bebê é atendido na sua necessidade primordial. Não é isso não é o 100% do tempo, é o quê? Previsibilidade e constância. Isso é o que vai fazer a diferença na maneira como isso vai se construir no mundo interno. Então vamos imaginar uma criança que dentro do contexto ali familiar, em alguns momentos, ou na maior parte das vezes, demoram muito para ser atendida. Por exemplo, hoje a gente vê muito a questão, né, do uso de celular, os pais no celular, e a criança, mesmo ali fisicamente presente, mas não, esses dias eu estava na fila no aeroporto, e tinha uma criança, só faltava ela subir no pescoço ali da mãe e do pai, e os dois no celular, e a criança pulava e fazia, e ninguém dava a mínima para ela, né? Ninguém prestava atenção nela ali. Então, esse tipo de situação, bom, acontece uma vez ou outra, é uma coisa. Agora, vamos imaginar que esse seja o padrão interacional habitual, ou que aquela criança, não só com ela identifica e percebe que entre as outras pessoas também não tem conexão. Então, o que vai acontecendo? Ela vai começando a atribuir significados sobre aquelas experiências que ela vai vivenciando, e ela vai partindo, a partir disso, construindo também algumas crenças acerca de si mesmo, do tipo, bom, se ninguém presta atenção em mim, eu não devo valer nada, ou as pessoas em volta de mim, eu não posso confiar, eu não posso ter essa segurança. Claro que não é um processo linear, vai depender de uma série de fatores. E a criança, e esses fatores também têm um aspecto importante, como eu falei, que é uma questão
biológica. Por quê? Porque o ser humano, ele é 300% dependente para sobreviver. Um bebê humano não sobrevive se não tiver algum cuidador, ele morre. Então, é uma questão da filogenética, de sobrevivência, inclusive de sobrevivência a outros a predadores, por exemplo. Então, existe. O que o Bowlby identificou é que existe um processo intrínseco, instintivo e biológico de criar um apego para que o ser humano possa sobreviver. Então, tem um caráter, não tem nada de romântico nisso, inicialmente. É um caráter simplesmente de sobrevivência, de sobrevivência da espécie, né? Então, o que que acontece? A criança, a partir né, vai se desenvolvendo e ela vai, então, identificando, né, a partir dessas experiências, alguns processos e vai internalizando tudo isso e vai também respondendo, criando essa, o que a gente chama dessa ponte, dessa plataforma, que é como a criança vai, então, através desses processamentos internos, também respondendo ao ambiente. E por isso esse é o aspecto sistêmico, porque essa relação do mundo interno com a realidade externa, com os outros, enfim, né, com as outras pessoas e também com outras circunstâncias externas, é uma relação de mão dupla, né? Ela é bidimensional, não é simplesmente de fora para dentro. Isso foi uma das grandes diferenças da teoria do Bowlby em relação às outras, a maior parte das teorias de desenvolvimento, que acreditavam que o bebê construía o seu mundo interno apenas pelo que vinha de fora para dentro, né? E ele também identificou uma coisa muito interessante que ele chamava de responsividade mãe-bebê, é que ele foi também percebendo que aquela mãe não estava simplesmente, a mãe ou o pai, enfim, não estavam simplesmente só disponíveis unilateralmente. Os pais também se abastecem de respostas da criança. Então, por exemplo, a mãe vai lá e faz uma gracinha, e aí o bebê daqui a pouco ele dá um sorriso, por exemplo, ou ele fala uma palavra, balbucia alguma coisa. E aí a mãe, ou o pai, ou qualquer cuidador que esteja ali, ai, que lindo, que amor! E reforça esse comportamento. Então, o que que acontece? Ele também foi percebendo que os cuidadores também precisavam desse reforço para ter mais vontade e motivação para continuar cuidando, que é o que a gente pode ver, por exemplo, em pais de filhos autistas, que às vezes essa resposta não acontece da mesma forma, e como isso vai também diminuindo o investimento que as figuras de apego acabam, né, dedicando a essa criança. Então, essa concepção dinâmica é importante para a gente entender, né, na visão do Bowlby, o quanto isso é complexo, que inicialmente é algo totalmente instintivo. O bebê, ele é uma criatura totalmente interesseira, o bebê não ama ninguém no início, né? Os pais amam aquela criança, né? Mas a criança absolutamente não tem ideia do que é o amor, ou do que não tem nada romantizado nisso. Ele precisa e ele vai se comportar, porque instintivamente vão ter os comportamentos de apego, que já, de novo, né, está na nossa, né, na nossa espécie, e que nós, então, para sobreviver, nós vamos, então, lançar mão desses comportamentos de apego, que é, por exemplo, um bebezinho de 2, 3 dias chorar, ou reclamar, ou protestar, porque ele quer receber, ele tá com alguma necessidade. Então, isso são os comportamentos de apego, que é um conceito super importante, né? Que são os comportamentos que instintivamente o bebê vai construindo, vai
utilizando para buscar atender às suas necessidades e buscar algum tipo de conexão. Uma das experiências que o Bowlby utilizou também para fundamentar essas pesquisas, né, todo o início lá da investigação dele, foi aquela pesquisa do Harlow dos macacos rezos, né, em que ele então ele observou alguns macaquinhos órfãos, bebês, filhotes, e que então ele colocou em dois ambientes diferentes, uma boneca macaca de pano, toda de pano fofinha, com uma carinha feliz, assim, né? Uma boneca. E a outra era uma boneca totalmente de arame, mas que a boneca de arame é que alimentava, que dava uma madeira quentinha para o macaquinho. E aí ele observou os comportamentos do macaquinho, principalmente os comportamentos de apego, que ele se voltava, ele buscava a mãe de pano. Inclusive, ele tentava fazer um contorcionismo, porque um boneco estava do lado do outro, e alguns macaquinhos chegavam a se contorcer para mamar na mãe de arame, mas tentar se confortar na mãe artificial de pano, né? Então ele observou, isso foi uma das experiências importantes. Além da outra foi do conceito de imprinting, né, do Konrad Lorenz, mas enfim, o Bowlby utilizou então dos conceitos da etologia para poder, né, criar essa teoria. Então, o que são os comportamentos de apego? São aqueles comportamentos que o bebê vai instintivamente descobrindo e aprimorando. Por quê? Porque se ele, por exemplo, está com fome, ou ele está com dor, ou ele está se sentindo, sei lá, está ali com frio, ou algum desconforto físico, o que ele vai fazer? Ele vai chamar, ou ele vai chorar, ele vai tentar de alguma maneira usar. Digamos que ele não é atendido naquele momento. O que vai acontecer? Ele vai aumentar o tom de voz. Daqui a pouco ele está berrando desesperado. Esse berrando desesperado é porque ele realmente, dentro do sistema límbico dele, lança um sinal de alarme e ele tem uma sobrecarga de ansiedade absurda. Por quê? Porque aquilo, para um bebê que ele ainda não tem, né, o sistema nervoso dele é extremamente precário, ele não tem essa capacidade de postergar uma necessidade, uma satisfação, ele precisa ali imediatamente, né, aliviar o seu desconforto. Então os comportamentos de apego é essa progressão, digamos, que ele vai tentando utilizar para buscar a conexão e buscar satisfazer a sua necessidade. Por isso que eu disse que ele é interesseiro, ele quer, ele precisa de algo ali, e ele bota a goela ali, né, para conseguir aquilo que naquele momento ele está precisando. E o que acontece? Esses comportamentos de apego, os estudos com a teoria do apego em adultos mostra que nós utilizamos também esses comportamentos de apego na vida adulta. Em que situações? Em situações de medo, em situações de muito estresse, em situações de mudanças, em situações que traz algum tipo de insegurança. Mesmo em momentos alegres, como por exemplo, né, durante a gestação, que é uma coisa super legal, um bebê super esperado e tudo mais, mas claro que também vem junto com isso medo, como vai ser uma mudança que vai acontecer na vida, não vai poder atender 40 pacientes por semana mais, né? Tem uma série de coisas que vão mudando e o medo da mudança também liga um alarme. Então, nós adultos também acionamos os nossos comportamentos de apego instintivamente quando nós temos determinados gatilhos, quando tem alguma situação de alerta. Bom, estamos vivendo aí um momento, sei lá o que está acontecendo, né? Baixou o santo aí, o que tem de acidentes e acidentes aéreos é incrível. Então, vamos imaginar uma situação em que, sei lá, eu estou dentro de um voo, sozinha, né, sem nenhuma pessoa ali próxima. Eu viajo muito com a Suzy, né, mas às vezes ela não quer viajar comigo. Aí, digamos que eu viajo sozinha
e começa o avião a, enfim, trepidar, ou dar uma, né, uma turbulência muito grande, ou acontece alguma coisa, instintivamente pode ser que eu segure a mão da pessoa que está ali do meu lado. Eu nem conheço essa pessoa. Ela não vai fazer diferença nenhuma, porque eu segurar na mão dela não vai impedir que, se o avião tiver que cair, vai cair. Mas é instintivo por quê? Porque nós somos seres realmente que buscamos, nesses momentos de alerta, algum tipo de conexão, algum tipo de conforto e segurança, que é, que é algo que está ali acionado nessas situações instintivamente. E o que é esse comportamento de apego? Pode ser, por exemplo, buscar a mão de uma pessoa, ou pode ser que eu fique querendo checar, por exemplo, né, eu atendo casais, tem uma pessoa, um dos membros do casal, que é uma pessoa com um estilo de apego mais ansioso. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, mas a pessoa com estilo ansioso, ela tem normalmente uma insegurança em relação ela não tem uma segurança de que ela vai receber a resposta ali da outra pessoa. Então, o que que ela faz? Ela, com essa insegurança, ela acaba buscando, ou às vezes perseguindo aquela conexão como uma forma de se tranquilizar, né? E daí o que que acontece? Essa pessoa vai utilizar, digamos assim, alguns comportamentos que podem ser desconfortáveis para outra pessoa, como, por exemplo, ficar mandando. Aí eu ia contar da paciente. Ela ficava muitas vezes perguntando para o marido: mas tu me ama mesmo? Porque eu não sei, eu acho às vezes que tu não me ama. E aí ele diz: sim, eu te amo. E ela dizia: não, mas eu não acredito que tu me ame. Então, e ele disse: às vezes eu levo flores, claro, eu não estou todo o tempo ali em volta dela, mas eu tento cuidar, eu tento fazer coisas para ela. Mas o que que acontece? Ela tinha uma necessidade constante de confirmar isso de várias formas possíveis, e muitas vezes a maneira de fazer isso era criando algum tipo de briga, de mal-estar, porque ela precisava sempre confirmar, era algo interminável dentro dela, essa necessidade de fazer isso. Estou trazendo assim, né, um exemplo super, super pequenininho, né? E só Mas para para que complementar, Adri, também fiquei pensando, né, assim, eu que acabo atendendo mais pacientes ansiosos, de esse apego mais inseguro, às vezes levando a comportamentos mais evitativos também, tanto de exposição com as pessoas, de conhecer alguém, os treinamentos de habilidades sociais, a gente vê muito desses estilos e das dificuldades nas relações amorosas e interpessoais de maneira geral, quanto que esse apego aparece, né? Esse apego inseguro aparece, o medo de se colocar, de começar uma nova relação, de levar um não. Então, sim, acho que são outras estratégias também criadas com esses estilos e o quanto as aham, pesquisas mostram, né? Que um apego mais sim, inseguro leva a uma maior vulnerabilidade, dificuldade de ter relações saudáveis e criar intimidade, conexão. sem dúvida, exatamente. Isso é bem importante, porque essas experiências, então, vão se consolidar, digamos, em padrões, e aí algumas pessoas podem, dependendo desse contexto, desenvolver um apego seguro, porque as experiências que ela teve na maior parte do tempo, ou das vezes, foi realmente de ter essa segurança e essa resposta, né? A responsividade é positiva, então ela vai desenvolvendo um senso de self mais integrado, mais positivo de si mesma, então ela vê que ela é digna de ser amada, que ela tem um senso de pertencimento, ela vai desenvolvendo, então, uma capacidade também maior de empatia, de autonomia, e vai desenvolvendo essa base segura, né? Que era como o Bowlby chamava. O que acontece com as pessoas que têm um histórico de apego inseguro, né? Basicamente, a Mary Ainsworth, então, que foi uma discípula
do John Bowlby, ela fez uma experiência que chama Situação Estranha, onde então ela conseguiu identificar alguns padrões, alguns chamados estilos de apego, alguns autores chamam de estratégias de apego também, né? Mas enfim, então o que ela percebeu? Ela fez a experiência ali, colocando uma mãe e uma criança, e aí numa sala, e aí entrava uma pessoa, falava, dava oi, uma mulher entrava, dava oi para a mãe, e daí a mãe saía da sala e a criança ficava sozinha com essa estranha. E aí, depois de um tempo, a mãe voltava e ela foi observando, então, quais eram as respostas. E tanto as pessoas de apego inseguro, ambivalente ou ansioso, quanto as pessoas com apego inseguro evitativo, a resposta delas no momento foi com algum tipo de comportamento de apego. Então, a criança, quando a mãe voltava, ela tinha uma coisa muito forte de grudar na mãe e com muita dificuldade depois de voltar a brincar, por exemplo, porque ela tinha uma insegurança naquela relação. Ela não tinha segurança de que, bom, a mãe chegou, foi um susto, mas aí né, ela pode voltar a brincar, enfim. A criança evitativa, ela vai desenvolvendo justamente porque o ambiente ele é mais hostil ou negligente, a criança vai desenvolvendo uma super necessidade de autoeficácia, de ela poder sozinha fazer as coisas. Isso torna muitas vezes a pessoa extremamente exigente com ela mesma, porque ela não pode contar com o ambiente, então ela aprende a contar consigo mesma. Então, o que acontece, né, Fran? As estratégias, tanto de um quanto de outro, já nesses estilos de apego inseguro, pode ser o medo de ter, né, nas relações, medo de alguma maneira, de desconexão. Só que as pessoas ansiosas, elas vão ter basicamente um medo absurdo de abandono, de rejeição. E as pessoas evitativas, normalmente, elas têm medo de falhar, têm medo de. Então, por isso que normalmente o padrão que a gente vê dos casais é um ser o evitativo e o outro ser o ansioso, né? A gente chama de perseguidor e o evitador. Mas aí o que acontece? O perseguidor vai em busca da conexão, mas vai de uma maneira protestando, reclamando, tentando brigar todo o tempo, porque precisa confirmar o amor do outro. E isso vai fazendo ainda mais com que o evitador, que se sente, de novo eu estou falhando, eu posso fazer 10 coisas, que é o que eu mais escuto no consultório, eu posso fazer 10 coisas boas, se eu fizer uma coisa que ele ou ela não gostar, já, então parece que eu estou sempre dando bola fora, nunca sou o suficiente, então nem adianta eu fazer nada, então eu me recolho. Então, isso acaba criando uma dinâmica interacional onde eles ficam ali, né, os dois nesse padrão, normalmente de base insegura, né? Então, interessante isso que tu está dizendo, Fran, porque o trabalho, por exemplo, que a TCC faz de treino de habilidades, ele ajuda as pessoas a desenvolverem novas estratégias. Por quê? Porque essas novas estratégias que eles utilizam vão gerar novas respostas. Daí, por exemplo, o cara vai ver assim: ah, então nem sempre eu vou ter protesto, alguém que vai dizer tu faz tudo errado, porque essas experiências emocionais novas, elas acabam sendo corretivas, e Uhum. isso pode, então, né, ter um efeito de mudança terapêutico, e é onde as abordagens, né, que utilizam esse modelo acabam se ancorando, né, nessa concepção, então, do como tu pode ajudar a pessoa a utilizar, se arriscar mais a utilizar novas formas, né, de comportamentos e ter, né, novas experiências mais, enfim, mais positivas. Até Te ouvindo aqui, gente, alguém quer falar falar não, né, mas escrever alguma fazer coisa? perguntas. Vou te fazer duas perguntas que tem aqui, mas só para complementar. Tá,
sobre isso da TCC que a Adri colocou, algumas pessoas também comentaram e questionaram sobre qual abordagem, de que forma que poderiam estar aproveitando na sua prática a terapia do apego. Então, esse curso que a gente organizou, na verdade, é para qualquer pessoa, independente da primeira, talvez, abordagem teórica que se identificou e que trabalha. Então, eu trabalho com a TCC e estou conhecendo, junto com a Adri, né, um pouco mais da terapia do apego, porque entendo que ela é a base e que eu posso aproveitar muito dela para tentar entender os meus pacientes num primeiro momento, olhar para as crenças que nem a Adri colocou, para depois, de fato, conseguir aplicar e entender mais a teoria. Mas então, independente com o que hoje vocês trabalhem, a ideia do curso é essa, que a gente possa também aprender na prática como conversar com essa teoria, como aplicar as intervenções, as técnicas, né? A aula da Adri vai falar um pouquinho de família e casais, e essa é uma temática que sempre as pessoas se interessam e vê algumas perguntas, assim, de como trabalhar, então, nas crises conjugais, como, acho que tu já respondeu um pouco disso, mas como que isso aparece na dinâmica de casais, o apego de cada um, os estilos, né? Um pouquinho da prática, o pessoal tá muito curioso com a prática, não temos tempo aí para falar de toda a prática, mas no curso teremos tempo com calma para isso, mas se tu Com puderes dar uma certeza. pincelada disso, Adri. É. É, e acho que uma coisa também importante é o quanto a ideia de poder trazer exemplos práticos em relação a questões teóricas para a gente ver como é utilizado. A teoria do apego, bom, eu sou uma apaixonada, né? Como a Fran falou, nos últimos anos eu tenho me debruçado mais, e eu venho, por muitos anos eu trabalhei com luto, então eu já tinha uma proximidade com da teoria do apego, mas mais na perspectiva do trabalho com luto, né? Depois eu me aposentei do luto e trabalho com casais, mas luto está dentro também de todas as experiências, né? Das nossas experiências humanas e tudo mais. Mas assim, ó, é uma teoria realmente que ela é tão, ela faz tanto sentido como a gente usa, né, a palavra, ela é orgânica, porque o Bowlby, ele nem, ele na verdade iniciou os trabalhos dele, as pesquisas dele, lá na Inglaterra, a pedido do governo com crianças órfãs, né? Então ele iniciou todo o trabalho dele, enfim, né, com o subsídio do governo na época para identificar. Então ele era um cara muito muito avançado em termos, né, na época. E ele chegou até a se aproximar nos pioneiros lá da terapia sistêmica. E por que que a gente hoje pode utilizar muito? Primeiro, quando por exemplo, o conceito de arquitetura cognitiva da TCC é primo irmão do conceito de modelo operativo interno do Bowlby, né? Só que o modelo operativo interno ele não traz essa perspectiva mais estrutural dos processos, ele traz como uma coisa dinâmica e interacional. Então, os processos cognitivos são uma parte disso, por quê? E aí entra a questão de como a gente trabalha com os casais. Por quê? Nós vamos, então, a partir dos nossos modelos operativo interno, da nossa arquitetura cognitiva, a gente vai dando atribuições às situações que acontecem no meio. Então, por exemplo, digamos que, sei lá, a Fran esqueça do dia do meu aniversário, não me cumprimenta no dia do meu aniversário. Isso pode ter uma série de motivos. A atribuição vai fazer, de acordo com o meu modelo operativo interno, que eu vou interpretar isso a favor das minhas crenças, principalmente sobre mim mesma. Então, eu posso atribuir significado de que eu realmente não sou uma pessoa que sou lembrada, eu não sou importante o suficiente. Eu posso ativar todos os meus, usando a terapia do esquema, os meus esquemas de defectividade, de abandono, de rejeição, e eu vou interpretar aquele evento a partir disso. Então, essa é uma parte cognitiva do processo em que a atribuição vai fazer também com que eu acione as minhas estratégias que podem ser
luta, fuga ou congelamento, que vão ser utilizadas também de acordo com as situações. Então, as estratégias de enfrentamento, elas vão estar totalmente alinhadas com os processos da maneira como a gente vai desenvolvendo. Então, as respostas, e aí o que vai acontecer? Digamos que eu fico chateada com a Fran, daí no dia seguinte ela vem me dar um oi e eu viro a cara para ela. Ela vai dizer, tá, mas o que aconteceu, Adriana? Né? Que antipática, não fiz nada para ela, porque ela nem lembrou do aniversário. E aí isso pode ir criando uma escalada ali de, né, um ciclo ali de ações e respostas infinitas, que é o que acontece nos casais. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com a EFT, com casais, e aí na minha aula eu vou trazer mais detalhes sobre isso, a gente justamente vai identificar o quanto os modelos operativos de cada um deles se enroscam de uma forma em que eles acabam um acabam ativando no outro mecanismos que cada vez aumentam mais esses conflitos. E eles acabam utilizando, né, formas, enfim, a tendência de ação, como a gente chama, né, na IFI, e que isso vai gerando respostas da outra pessoa e criam ciclos infinitos onde eles ficam enganchados. Então, a gente precisa muito da teoria do apego para entender aonde eles são enganchados, e normalmente a gente vai ver histórias de traumas em cada um deles. Normalmente as pessoas que buscam terapia de casal, via de regra, têm alguma experiência de apego inseguro e tem situações de trauma. Trauma não necessariamente são traumas, por exemplo, por um acidente ou algo assim. Também o Bowlby observou que crianças em ambientes mais negligentes, e as figuras de apego não eram constantes, não eram seguras, essas crianças podem desenvolver um trauma básico, né, de abandono. Então, e uma coisa importante também é que esses processos do modelo do MOI, né, que a gente fala, o modelo operativo interno, eles não vão estar ativados necessariamente todo o tempo, né? Isso é importante, eles vão ser ativados em situações que o nosso sistema límbico, que ele acende uma luzinha, ou como a Sue Johnson fala, nós temos dentro da gente um botão de pânico invisível. E algumas situações apertam o nosso botão de pânico. E aí, né, nós podemos responder de diferentes formas na forma da gente responder, né? Então, isso é super interessante, porque a teoria do apego, então, ela se expande de uma maneira que a gente pode utilizar para ajudar a entender e desenganchar para que, por exemplo, daqui a pouco eu possa questionar, parar para pensar, bom, mas será que a Fran não gosta de mim? Eu não sou uma pessoa interessante? Eu não sou digna de ser lembrada e tudo mais? Mas será que tem possibilidade que seja por algum outro motivo e, na verdade, ela gosta de mim, sim? Mas, e aí daqui a pouco, digamos que eu chegue e diga para ela: "Pô, Fran, tu esqueceu do meu aniversário, estou muito chateada contigo", e aí pode ser uma experiência emocional corretiva, porque aí eu me encorajo a fazer isso, e ela vem dizer: "Nossa, realmente eu estava super estressada, que furo que eu dei, meu Deus, né? Tu é super importante, ai, deixa eu te dar um abraço", enfim. E aí é como o meu cérebro, sabe, me manda uma mensagem, ops, então, não, tem algumas coisas que eu acredito, né, firmemente, mas que não são, podem não ser bem assim. E isso vai, então, essas experiências emocionais novas, corretivas, e por isso a gente usa as emoções dentro do processo, mas isso é um outro. Vamos fazer uma outra live só sobre emoções, Fran, que é um outro tema super legal, importante, enfim, né, para a gente entender. Porque a Sue Johnson diz que as emoções são a música, né, é através.
as emoções, eu acho que elas são a ponte entre o mundo interno e a realidade externa, né? As emoções, topo. As emoções, a Cris é arroz de festa, né, Cris? Tu topa tudo. Adoro. Então é importante, né, que a gente veja assim, ó, que a teoria do apego ela é multifacetada, ela nos ajuda a entender esses processos e a maneira como tu vai abordar lá pelas tantas, a abordagem que tu vai utilizar na compreensão da teoria do apego pode ser, né, uma diferente da outra, mas o importante é entender esses processos. E não sei como é que a gente está de tempo. Só mais uma questão que surgiu, Adri, também sobre o quanto que tem um caráter mais educativo. Então, se tu divide com os pacientes sobre os estilos de apego que eles têm, se tu faz inventário, como é que tu transmite tudo isso para os pacientes na clínica? Tá, ótima pergunta. Bom, eu cheguei a fazer alguns cursos de terapia do esquema, mas eu não estou apropriada para responder na perspectiva. Então, eu vou do esquema. Então, eu vou responder na IFT. Não, na IFT a gente não trabalha num nível de psicoeducação ou de explicar. A terapia IFT ela é totalmente experiencial. A experiência acontece na sessão e nós precisamos trazer as emoções quentes. Então, por exemplo, está contando uma história do que aconteceu, de uma briga. Ao invés de eles ficarem contando sobre a briga, eu vou processar e destilar ali por trás do conteúdo da briga. O conteúdo da briga foi porque atrasou, perderam um compromisso importante, sempre acontece isso. Esse é só o discurso. Então, à medida que a gente vai trabalhando esses processos, eles vão compreendendo, eles vão se deparando com esses processos, por quê? Por meio das emoções, porque eles vão vivenciar ali o que acontece, né? Então, o meu sistema, eu vou identificar que o meu sistema de alarme, ele é acionado quando meu parceiro ou minha parceira faz tal coisa. E aí isso vai fazendo com que a gente proporcione uma nova experiência ali entre o casal. E aí tem uma técnica maravilhosa que chama tango, né? Não sei se quem gosta de tango. O tango, então, é uma macrointervenção e uma das partes dos 5 movimentos do tango é proporcionar que eles possam, um olhando no olho do outro, falar sobre algo que, enfim, que nunca disse para outra pessoa. Como, por exemplo, quando tu te atrasa e não me avisa, eu sinto como se eu não fosse, como se tu não tivesse nem aí para mim. E aí eu me sinto totalmente desamparada, porque eu tenho essa sensação muitas vezes de que parece que tu nem liga para o que eu estou sentindo. Isso acontece em outras coisas, como, né, na semana passada ou outras vezes. E isso para mim faz eu me sentir totalmente sozinha. E aí a outra pessoa vai, nossa, eu não sabia que tu te sentia dessa maneira, eu achei que tu fazia. Então, na experiência e na conexão que eles vão criando, novas conexões na sessão, eles vão entendendo esse processo, mas vão entendendo pela experiência, não pela informação. Não sei se eu respondi, né? E, nossa, eu não falei nem um décimo das coisas da minha cola. Mas não sei se tem, também não quero me estender muito aqui, não sei se tem mais alguma pergunta, senão eu saio De dúvidas, por enquanto, falando. seriam essas, Tá, mas fiquei pensando do quanto que muitos que não conseguiram criar algum apego seguro, enfim, por falta de algumas necessidades supridas lá na infância, nos primeiros momentos de vida, conseguem criar essa conexão na terapia com o terapeuta. Então, quando o terapeuta muitas vezes é essa figura segura, e é, quando a gente faz os workshops, né, eu já acompanho a Adri, a gente vê essa conexão sendo criada através de
observar um terapeuta que trabalha com as emoções, atendendo um paciente Sim, e vendo como é essa conexão, que, né, acho que na sim, TCC a gente se ampara mais na psicoeducação, por exemplo, e uma forma mais cognitiva, comportamental de lidar, mas às vezes falta um pouquinho dessa questão mais emocional, de sentir mais, e é um exercício para a gente, enquanto terapeuta, também conseguir, né, totalmente. expressar, estar ali, modular, desde a linguagem não Isso. verbal a outras questões. Então, acho que são coisas que É. a teoria não vai conseguir transmitir, mas que num exercício de um curso, de uma prática, de um workshop, a gente consegue treinar essas habilidades nossas que são tão importantes, né, enquanto terapeuta. Isso. Super, super importante isso, Fran, porque enquanto o casal ou a família, ou mesmo o indivíduo que vem buscar terapia individual, enquanto ele não conseguir desenvolver essa habilidade de poder buscar a necessidade ser atendida de uma forma mais positiva ou de responder ao outro de uma forma mais aberta, nós, como terapeutas, somos essa ponte. Nós precisamos criar um ambiente de base segura no setting terapêutico, seja presencial ou seja online, o atendimento, nós precisamos disso, né? Nós precisamos realmente fazer esse suporte e ser. E aí a gente usa muito, por exemplo, enfim, né? Uma das microintervenções que a gente usa, porque o tango é a macrointervenção. Uma das microintervenções que a gente usa muito é a validação. É poder realmente ser uma figura de base segura para aquela pessoa, de que ali tudo que vai ser trazido, tudo que vai ser falado, as pessoas vão trazer as suas vulnerabilidades ali na sessão e vão ser acolhidas na vulnerabilidade. O terapeuta jamais vai julgar alguma coisa, pelo contrário, vai validar. Por exemplo, digamos que um casal conte e começa a ficar tá contando uma situação e começa a vir raiva, eles começam a brigar, discutir, gritar na sessão. Ao invés de dizer para de gritar, não, né, te acalma, não, aquela reatividade ali, ela é necessária para eu poder ajudar a destilar, porque a reatividade normalmente é a camada mais de fora que protege de outras emoções que estão ali, e que é essas que eu quero entrar. Então, o que, que eu vou mostrar? Que eu entendo, eu estou vendo que essa intensidade com que tu está me dizendo muito, que tem alguma coisa, um aperto aí, parece que tu está precisando gritar algo que tu está querendo dizer. Tu consegue perceber que tem alguma coisa por trás dessa raiva que parece que está pulsante dentro de ti? Vamos olhar um pouquinho para isso. O que, que tu acha que pode ter por trás disso? Como que tu te sente agora que tu tá, né, aqui falando, ah, eu sinto uma coisa na minha garganta, parece que eu tenho um grito preso, tô aprisionada nisso, não aguento mais. E aí a gente vai descendo as camadinhas, mas para isso o terapeuta tem que ser continente, empático, né? E aí entra o outro viés, ai, essa teoria é maravilhosa, mas enfim, entra o viés do humanismo, que é justamente um espaço onde tu vai convidar que a pessoa seja o mais humana, a gente tem que acionar o mais humano entre nós, né? E esse é um espaço, porque as pessoas estão sofrendo, as brigas, os conflitos, eles são só sintomas de um grande sofrimento. As pessoas estão ali machucadas, com muito medo, ao mesmo tempo cansadas, mas com medo de perder esse vínculo, né? Então a teoria do apego é um grande presente para nós terapeutas, assim, né? E a gente poderia ficar aqui, não 40 minutos, mas 40 horas falando, mas a ideia é de trazer um pouquinho, assim, né, da teoria do apego para a gente, né, enfim, compartilhar um pouquinho muitos casos para contar também, né? Isso é uma coisa legal que a ideia do curso que a gente falou com os professores, né? Cada um especialista na sua área, mas que traga um contorno também ali
clínico, de prática, de trazer casos, de trazer vídeos, de fazer experiências também de como na IFT a gente trabalha muito experiencialmente, né? Algumas pessoas aqui já fizeram o treinamento e a gente precisa viver, inclusive, o papel do paciente, seu cliente também, para sentir como a gente, enfim, né, vai utilizando também esse modelo. É um modelo, enfim, né, que ficou meio esquecido por muito tempo e hoje, né, parece que as pessoas perceberam, assim, da importância. E deixa eu recomendar para vocês, tem esse livro que foi lançado há pouco tempo, inclusive vai ter, gente, lembrei agora, vou fazer uma propaganda, vai ter o coquetel de lançamento dele, dia 12 de março, no CEF, quem quiser ir. Vai estar a Giulia Altera é uma treinadora italiana da ICEF, em EFT, que fala português, então ela é a treinadora oficial. E eu e ela revisamos esse livro da Sue Johnson, né? Então, um livro que fala a teoria do apego na prática. Então, como a gente pode, tudo isso que eu falei, mas muito mais, obviamente, está aqui nesse livro da Artes Médicas. Não sei se vocês quiserem tirar uma foto, sei lá, ou anotar. Super vale a pena esse livro maravilhoso. Tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que eu... Acho que a gente pode ir para nossa última pergunta. Depois a gente ainda quero falar um pouquinho do curso para vocês e Tá. teremos descontos super especiais agora no final para aqueles Não que tem um ficarem. sorteio? Parece que Temos eu ouvi que tem um sorteio, sorteio. temos Tá. Deixa descontos. eu dizer uma coisa que eu acho muito legal, que eu sou fã de carteirinha, né, da Sue Johnson. A Sue Johnson é uma grande pesquisadora, né, ela faleceu ano passado. E ela utilizou muito o modelo da teoria do apego, da sistêmica, do humanismo e da experiencial da Virginia Satir e construiu o modelo da IFT. E ela construiu esse modelo totalmente em cima, né, das pesquisas de teoria do apego em adulto, né? E os resultados dessa terapia que ela desenvolveu estão listados na APA, né, na divisão 12, e como base em evidência, e tem de 70% a 75% de resultados favoráveis. E só para, antes de tu ver a última pergunta, uma coisa que eu acho bem... Ela era uma gênia, né? E aí ela falava que tem 3 elementos que definem a qualidade e a confiança do vínculo. São 3 elementos, que é a acessibilidade, responsividade, ou seja, que é eu poder, por exemplo, se eu chegasse para a Fran e dissesse, Fran, estou chateada, tu esqueceu do meu aniversário, ela dissesse, ai, para, que bobagem, isso não é uma responsividade, ela não foi responsiva, a responsividade é o quê? Puxa, é verdade, é uma resposta, isso traz segurança, então não é que ela não se importe comigo, então isso é a resposta, e engajamento emocional, e se eu tiver, né, que é o que acontece, hoje de manhã eu fui atender uma cliente e aí ela olhou para mim e disse assim, nossa, tu tá com uma cara de abatida, aconteceu alguma coisa? Eu achei tão querido assim, né? Ela disse, ela perguntou isso é engajamento. Quem não gosta, gente, de se sentir importante para as outras pessoas, principalmente as pessoas significativas para nós. E essas 3 letrinhas, elas juntas ficam ARE, que em inglês é are. Are é estar, né? E aí a Sue Johnson diz que a grande pergunta que a gente precisa fazer nos nossos vínculos significativos é: Are you there for me? Você está aí para mim? Você está disponível? Você é... Se eu buscar essa conexão, tu vai me responder, tu vai se importar comigo, eu sou importante para ti. São as perguntas que qualquer apego, a pessoa com apego ansioso vai querer essa resposta o tempo inteiro, né? Então, lembrei. Então, e os modelos também são apego seguro, né? Para mim, a EFT é uma base segura, né? Um porto seguro. Para a Fran, a TCC é um porto seguro, para cada um
né? As nossas figuras de apego também profissionais, né? Que depois de adulto se torna porto seguro. Então, para criança, a gente diz que lá na infância era a figura de apego. Na vida adulta, nós temos o nosso porto seguro, que são aquelas pessoas que a gente vai ter a segurança de que sim, em situações que a gente precisa, e também em momentos alegres, a gente quer que essas pessoas estejam ali com a gente para celebrar. Então, esses são os nossos portos seguros, né? Fran, pergunta. E pensando aqui, te ouvindo. Ah, A Gabriela trouxe então uma pergunta, comentando que ela é apaixonada pela teoria do apego, começou a leitura do livro da hum. Sui, e ela gostaria de saber se teria como trabalhar na perspectiva psicanalítica utilizando a abordagem da EFT. Da EFT ou da teoria do apego? EFT. Não, Uhum. não, porque a EFT ela é um modelo totalmente estruturado, tem um mapa. Como é um modelo baseado em evidência, ele, por isso que a gente precisa fazer o treinamento, e o treinamento só pode valer o treinamento oficial, justamente porque tem um protocolo de trabalho, uma estrutura, ela tem 13 estágios, 9 passos, né? Então tem ali toda uma estrutura, e aí as bases são essas inclusive, a gente vai, isso é uma coisa interessante, porque a gente vai conhecer um pouquinho da história de apego de cada um individualmente, de cada um dos membros do casal, no início, lá no processo de avaliação, mas depois a gente não vai trabalhar como um conteúdo isso. Por exemplo, digamos que um deles está dizendo: eu me sinto muito abandonada, muito desamparada quando eu falo contigo e tu não me escuta. Era assim na minha casa. A minha mãe, meu pai era igualzinho a ti. Ele fazia isso e tal. Eu não vou entrar nisso. Eu vou trazer sempre para aqui e agora. A lasanha sempre tem que estar quente. Eu não vou ficar falando das coisas lá com o pai, não. Eu vou trazer aqui para esse momento. Então, não, a gente não trabalha com outros modelos dentro do modelo da EFT. A gente poderia passar a noite inteira aqui ouvindo a Adri, Poderia. mas, né, Se vamos ouvir aguentarem. o curso em outros momentos, né, na sessão de Ai, a autógrafos. Débora também está aí, querida. Mas acho que deu para ficar com gostinho, A deu para Nelore, a Anne. Tem aí, ó, tem EFTers aqui que eu tô vendo. Tem uma galera aí. toda a comunidade. Que legal. Ai, mas estou super feliz e foi super, passou voando, assim, não sei para vocês, mas realmente é muito agradável falar sobre a teoria do apego. Sempre bom te ouvir, Adri. E agora falando, pessoal, um pouquinho do curso, acho que surgiram algumas dúvidas ali, algumas questões. Então, esse foi um curso que a gente elaborou com muito carinho também. A Adri trouxe muito da experiência desses temas que também ela entende que são importantes. Então, a gente organizou o curso de aperfeiçoamento num primeiro momento, um pouco mais teórico, no sentido das bases principais, né? Assim, do desenvolvimento, da infância, teoria evolutiva. Convidamos professores que trabalham e estudam essas temáticas. E depois, num segundo momento, a gente tem a prática clínica, então voltada para criança, adolescente, adultos, casais, luto, e envelhecimento. A gente tem duas professoras internacionais, a Phyllis, que vai estar falando de luto, e a Julia, que a Adri comentou que vai estar falando da EFT. E E, pode não, falar. e a Phyllis, ela tem um livro que é sobre a utilização, a teoria do apego, a compreensão do luto a partir da teoria do apego. Não tem em português, infelizmente, mas ela vem estudando assim, mergulhando na temática, é uma referência. Os professores são referências, né, nessas temáticas. Então, na aula da Phyllis, a gente tem tradução. Então, ela, né, vai estar Sim, conversando conosco dos Estados Unidos, mas tem tradução. A Júlia é da Itália, mas fala português, então a fala gente português. entende claramente. E a ideia que a gente pensou um primeiro momento, nos sábados mensais, no primeiro momento a gente tem uma parte um pouco mais teórica,
E pela tarde, a ideia é que todos os professores vão estar compartilhando, então, casos, a gente vai estar, né, conversando sobre casos de vocês, no sentido, né, de apoio de estratégias, ferramentas, como trazer, que nem a Adri falou, um pouco mais para o vivencial, para o experiencial. Então, vai ter uma parte prática em todas as aulas, com aquela temática da aula. Então, estamos todos Ah, e tem convidados. professores brasileiros também maravilhosos, Renato Caminha, que vem estudando a questão da parentalidade, da coparentalidade, Maria Helena Pereira Franco, que é a maior sumidade em luto no Brasil, que também, né, estudou. Ela foi discípula do Colin Parkes, que foi, por sua vez, supervisionado pelo próprio John Bowlby. Então, assim, ó, realmente são, né, professores top, top, assim, super renomados e várias pessoas legais, né? São suspeitas, mas o curso está muito Não, legal. nós estamos, a gente está assim, a Fran tá grávida da Sofia, eu tô grávida desse curso. Tá certo? Vários projetos, vários filhos. Aham. Bom, pessoal, e o que a gente pensou para hoje, né? Para todos que são interessados nessa temática e também despenderam a noite para estar hoje conosco. Tem várias ofertas ali rolando no chat, acho que muitos estão acompanhando. E a gente também gostaria de fazer um sorteio, também dando mais oportunidade para vocês estarem conosco no curso. Então a gente vai sortear, o pessoal do CEF vai nos ajudar aqui no sorteio, de duas bolsas de meia bolsa, né? Então, Duas duas meia meia bolsas. bolsas. Duas pessoas vão ganhar meia bolsa para todo o curso. Então, esse Vão curso ter dura um ano e 50% de desconto no curso todo. É isso, duas. duas pessoas. Então, o curso dura um ano e meio, então é um aperfeiçoamento, uma vez nos sábados online, então dá para fazer de casa, de qualquer lugar que vocês estejam, né, confortáveis. Então, acho que a gente pode fazer agora. Fê, tu que vai Ai, fazer. ai, Vou ai. tentar compartilhar minha tela aqui, tá, Fran? Com o Tá? sorteador que a gente tem aqui, só um pouquinho. Vai usar o Ai, aplicativo eu vi ali. sorteador. Obrigada pelas mensagens carinhosas aqui no chat. Os elogios. Que, na verdade, Ai. eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui com vocês do sorteador, mas eu acho que eu vou fazer aqui, compartilhe aqui no chat o Não, mas sorteador. para aí. Tá, agora eu te autorizei. Pode fazer, Fê. Pode ser? Agora tu vai conseguir. É que tu não estava autorizada. Agora tu pode. Vamos lá, Tem momento de alunas ansiedade. nossas aqui, Maria Lúcia. Não, mas não estou conseguindo, doutora Adriana, por aqui. Não? Obrigada, Anne. Que Para estranho. aí, Bom, vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui e vou colocar ali no chat, tá? Só um pouquinho. tá. A Tá, Fernanda vou é dar de o print, então. confiança. Não, mas Obrigada. vai ali Print. o print do sorteador, tá? Ah, tá. Bem tranquilo. Ai, vamos ver, tô curiosa. Vamos ver, então, quem é o Curiosa. primeiro a ganhar a Quem minha bolsa. será que vai ganhar? Rejânia Guido, tá por aí? Hã? Rejânia Rejane. Guido. Rejânia? Isso. Tá aí Ai, a Rejane. é nossa aluna da turma 97. Parabéns, Rejane. E tá, não Parabéns. sei se dá para todo mundo olhar, mas ela seria a primeira, tá? Estou prova Tá. agora. Muito bom, muito bom. Agora, mais uma. Espera aí que eu vou fazer a outra, só um pouquinho. Parabéns, Rejânia. Pouquinho. Né? Suspense. Ah, a Rejânia tem aula às vezes aos sábados, mas isso é uma coisa importante, o curso fica gravado, a parte teórica fica gravada por 30 dias. Então, se alguém, enfim, tiver que perder alguma aula, eventualmente, por algum outro compromisso, fica gravado. A Vamos, outra Fernanda, tá todo mundo é a Luciana nervoso. Ribas. As pessoas estão ficando Só um pouquinho. Vou Rosas. compartilhar. nervosas, ansiosas. Luciana Ribas, tá aí? Luciana. Ribas. Ribas. Luciana, se pronuncie. Ver aqui nos participantes. Acho que Luciana Ribas. não. Não tem Não? nenhuma Luciana. Não, Não. surpresa. Então,
Vai para a próxima pessoa. Faremos outro, só um pouquinho. Isso aqui é uma máquina. Suspense. Sortear agora. Vamos ver. Enquanto tu sorteia, gente, só lembrando, dia 12 de março, no CEF, a partir das 18 horas, quem estiver mora em Porto Alegre, sessão de lançamento do livro da Sue Johnson, coquetelzinho. Caiuá, tá aí? Quem? Caiuá. Kaiowá. Uhum. Com K, Com C. Coloquei aqui. caiu, Não. não tá. Vamos lá, então, para o próximo. Tu não consegue fazer só com quem tá aqui agora? Não, Não, porque ele pega a lista toda tá. dos inscritos. Então, se alguém conhece a Caua, depois vai lá e diz, ó, tu perdeu, saiu antes. Débora Mazeron. Débora Mazeron. Bateu na trave, Déboras. Tem Déboras aqui. Mas não. Não, Mazeron. não. Não? Não. Isso é só Oxi. para deixar o pessoal mais ansioso ainda. É, né? Exatamente. Vamos novamente, então. Quem quer ganhar, levanta a mão. Ai, Mariana Rigg. Como? Mariana Rigg. tá aqui. Tá aí? Ê! Tá aí, Mariana. Parabéns, Mariana. Parabéns. Coisa boa. Parabéns. Não dá para falar no microfone, Mariana. Ah, não, Nós manda ouvimos o no parabéns. chat. Obrigada. Que Parabéns. bom, temos as nossas duas novas alunas aí do curso. A Tá, Mariana e a Rejânia, né? isso. Então tá, gente. Nós vamos bolar outros momentos como esse. Nos acompanhe nas redes que vão ter outras lives aí de outros. A próxima eu que vou entrevistar a Fran sobre maternidade. Pode ser vários temas aí para a gente compartilhar. Aham. Então tá, pessoal. Obrigada, Adorei pessoal. rever muitos de vocês. Então, Obrigada, até. veremos vocês no curso. Boa Qualquer noite. dúvida, nos chamem ali no WhatsApp. Tem uma promo agora hoje, né? Isso, Aproveitem, gente. 50%. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Beijos.